consciência de que o maior ativo, o maior patrimônio é a sua própria pessoa. O líder precisa realmente compreender, em primeiro lugar, o que é ser um líder. Um líder natural Sim. é aquele que inspira com o seu exemplo. O líder, ele é como se fosse um maestro de uma grande orquestra. Tudo começa com você mesmo. Então, com o próprio líder, ninguém dá aquilo que não tem. Porque os desafios acontecem e vão continuar acontecendo. O importante é como você vai reagir aos desafios da sua vida. Sabe? Ter forças dentro de si para pegar o leme do seu barco e direcionar para onde precisa ser. Estar presente neste momento, no aqui e agora, que é a única coisa que realmente existe. E a doença, ela se manifesta quando você está desalinhado com o seu propósito. A importância de você perceber qual é o seu propósito. Olá, olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Liberdade Cast, o podcast do Instituto Liderança e Liberdade. Nós hoje temos uma convidada muito especial e eu já vou apresentar ela. Antes, siga nossas redes sociais. Nós estamos no LinkedIn, estamos no Instagram, estamos também no YouTube, onde esse conteúdo está à disposição para a comunidade, assim como vários outros conteúdos também está lá de forma gratuita. Siga nosso Instituto nas nossas redes sociais e venha participar do Instituto Liderança e Liberdade. Nós temos sempre eventos abertos em abril e setembro. São os momentos também que a gente faz o processo seletivo. Se você que está nos assistindo quer ser um grande líder, quer ser um líder melhor, venha conosco participar dessa jornada e fazer um futuro diferente, começando por você. Hoje nós temos, nossa convidada é a Ana Tilin. Ana, muito obrigado por estar conosco aqui. Já esteve conosco no Instituto Liderança e Liberdade. É autora desse magnífico livro aqui, tão importante, que é o assunto que nós vamos conversar hoje, sobre o ativo e o patrimônio de um líder, né? Seja muito bem-vinda, Ana. Gratidão, Vanderlei. É uma honra estar aqui com você e podendo compartilhar esses assuntos, né? E que é tão importante, está sendo tão importante no mundo corporativo atualmente. E realmente me sinto lisonjeada por estar aqui. Agradeço a todos que estiverem nos acompanhando, né? E esperamos poder contribuir da melhor forma possível. Bacana, nós aqui temos muita gratidão pelos ensinamentos e as coisas não acontecem por acaso. Com certeza esse conhecimento precisa chegar em alguém e assim acontecerá, chegará ao conteúdo, esse conteúdo às pessoas que precisam, né? As pessoas vão começar com o principal tema, que seria o principal ativo, o principal patrimônio de um líder. Qual a sua opinião sobre isso? Qual é o principal patrimônio ativo desse líder? É bem importante que os líderes e os grandes empresários, os CEOs das empresas realmente tenham a consciência de que o maior ativo, o maior patrimônio é a sua própria pessoa. Conseguir gerenciar o seu mental, o seu emocional para poder tomar as melhores decisões e se manter com qualidade de vida, que isso é muito importante para ter um crescimento sustentável. As pessoas que estão na posição de liderança, seja início de carreira ou até mais experientes, eles acabam esquecendo que a ferramenta principal é ele próprio, né? O que você acha que acaba fazendo com que o líder deixe de lado ele mesmo e acaba se envolvendo com medos, ansiedades, depressão e várias doenças que são tão graves que impacta na vida dos líderes na atualidade, né? Bom, a gente tem que partir do princípio que a nossa cultura ocidental, ela nos volta muito para os aspectos exteriores, né? Nossa preocupação é sempre com o que está fora de nós. Buscamos a felicidade no outro, nas situações, tudo que está fora de nós. A produtividade em relação a tudo que está fora de nós. Enfim, isso faz parte dessa cultura ocidental. Então, é importante que a pessoa perceba que
ela precisa estar bem, ela precisa estar em harmonia, em equilíbrio, conseguindo gerenciar o seu emocional e mental para poder gerenciar outras pessoas. Nós estamos aqui conversando com líderes, com pessoas que querem também se aprimorar nesse mundo da liderança, do corporativo, enfim, às vezes tendo a sua própria empresa. Então, é muito importante essa consciência, né, de voltar para si, se perceber e procurar se aprimorar para manter o seu equilíbrio. Porque só de forma equilibrada, harmonizada, que a pessoa pode se gerenciar e gerenciar outras pessoas. Eu já aprendi há algum tempo atrás que ninguém dá aquilo que não tem. Exato, é. Então a gente precisa ter essa harmonia, esse equilíbrio, precisa ter todo o conhecimento técnico da posição que ocupa, sem dúvida, mas precisa sim se compreender, se perceber e se trabalhar para se tornar um ser humano melhor, e com isso tudo que está em volta começa a fluir melhor, né? É comum os líderes, sejam qualquer idade, né? Estamos falando de gerações, né? Até nós estávamos conversando antes, né? Nunca, talvez, sempre teve várias gerações convivendo no setor, no trabalho, né? Mas na atualidade, pelo fato da longevidade das pessoas, a gente está tendo pessoas mais experientes trabalhando com pessoas iniciando. Então tem uma quantidade de geração muito grande trabalhando junto, Sim. né? O que talvez essas pessoas acabam percebendo, querendo almejar um papel de líder e não se identificando, que talvez não tenha a capacidade, ou como eu comentei, né, um jarro que talvez não tenha a capacidade ainda da água. Será que é isso que gera essas ansiedades, esses estresse? Bom, esse ponto da dificuldade de conviver com essas diferentes idades das pessoas, né? As diferentes gerações convivendo para um bem comum que é o desenvolvimento não só pessoal, mas da empresa, né? Isso sempre existiu. Aham. Só que atualmente o que ocorre é que as mudanças estão acontecendo numa velocidade tão intensa que está sendo assim, muito difícil que as pessoas consigam conviver em harmonia. Então, o que precisa, é importante, eu percebo assim, que cada qual consiga perceber as características de cada geração, e que todos têm condições de, em harmonia e equilíbrio, crescer muito. Porque a gente está sempre aprendendo. Então, não é porque, de repente, eu, como CEO, que sou de uma geração, por exemplo, baby boomers, posso me achar em condição de não aprender nada. Não, a gente tem que estar sempre aprendendo e aberto para também aprender com os jovens, porque cada um traz a sua contribuição e que é super importante. As coisas estão realmente se modificando e vindo com nova tecnologia e tudo, dentro de uma velocidade altíssima. Então a gente precisa se unir, precisa se conhecer, perceber as características de cada geração e realmente se unir para poder crescer, tanto como profissional dentro da corporação, né, como a empresa como um todo. Porque se não existe essa sintonia, o que acontece? A empresa não se desenvolve como poderia. A empresa não consegue reter os talentos que, de repente, essa geração que está chegando aí mais jovem traz consigo na sua bagagem. Eu vejo, porque eu aprendo muito com com os meus filhos, né, que já são obviamente, de outra geração. Então, eu gosto muito de estar com os jovens, justamente porque eu vejo que eles tratam os assuntos de uma maneira mais leve, fluida, menos complicada, parece. Então, a gente sempre tem muito o que aprender. Esse, para mim, é um ponto importante, justamente para que a comunicação na empresa se faça de forma adequada, ou melhor, que haja uma comunicação, né?
Porque a comunicação só se estabelece se eu falo algo e você entende o que Uhum. eu falo. E para que haja essa comunicação efetiva, as pessoas precisam conhecer as características do seu interlocutor. Aquilo que de repente ele possa também trazer de contribuição. E juntos, então, fazem a empresa crescer, cada qual também atingindo seus objetivos pessoais, né? A nível profissional. Você acha que tem muita desses líderes mais experientes, tem muitas barreiras, muita gente com muro na sua frente, querendo se distanciar dessas outras gerações? Ou o contrário, gerações novas também querendo manter distância? Porque tá havendo um distanciamento dessas gerações, né? Sim, pode acontecer, sim. Inclusive, isso pode gerar problemas sérios, né, dentro da empresa, porque começa a haver uma rejeição por parte de algumas pessoas. É como se fosse entre aspas, um bullying. É? Acabam, criando situações muito desagradáveis tanto em relação aos jovens, como em relação às pessoas de uma geração anterior, pessoas de mais idade. E precisa haver esse respeito, precisa haver essa consciência. Aí vem, quer dizer, esse é só um ponto, né, dos Sim. desafios que os líderes enfrentam. E aí a importância de ter essa consciência, da importância de conseguir haver uma comunicação adequada para que todos possam crescer. E aí a importância do líder nesse processo como um todo, de levar para vamos dizer, para as pessoas para os CEOs, né? Para as pessoas que realmente tomam decisões finais na empresa, se não for ele próprio, Uhum. para trazer ferramentas que possibilitem essa integração. Na verdade, o que acontece? O líder, ele é como se fosse um maestro de uma grande orquestra. E ele precisa estar capacitado no seu nível técnico, precisa conhecer cada instrumento que faz parte da sua orquestra. Então, cada indivíduo com as suas capacidades, para que ele possa realmente explorar, vamos dizer, explorar não seria a palavra melhor, mas que ele possa extrair o melhor de cada um. Porque às vezes, de repente, se a pessoa não tem esse olhar maior, ela começa a querer que determinada pessoa traga um resultado que não é exatamente aquilo que ela mais poderá contribuir. De repente, ela é ótima para trazer outro tipo de contribuição. Então, aí vai a importância do líder, e aí entra o líder nessa história, né? Com o verdadeiro significado de conseguir perceber as pessoas à sua volta e extrair o melhor de cada um. Então, para isso, tem muita coisa que pode ser feita para trazer esta consciência, e é maravilhoso ter hoje um Instituto Liderança e Liberdade para trazer essas informações, para trazer essas ferramentas para essas pessoas que estão fazendo parte aqui do Instituto. Isso é maravilhoso. Bacana, Parabéns. bacana. Esse é um mérito de todos os associados aí. Esse respeito que você comentou, às vezes o pessoal que está nos vendo, não é só dos mais experientes para com os mais novos, às vezes até o contrário, dos mais novos para com os mais experientes, né? Porque às vezes Claro. nós temos, é natural que a gente imagine que os líderes são os mais experientes, não respeitando às vezes a ideia dos mais novos, mas tem muitas empresas, e hoje em dia isso é bem normal, pessoas jovens liderando pessoas Sim. experientes. Então tem que ter essa empatia de várias gerações, tanto de um lado quanto do outro, né? Certo, com certeza. Com certeza. Aí que tá. Voltamos de novo à questão de ter a consciência, de saber como o outro reage, né? As principais características de cada um e o respeito, né? Porque se não tiver respeito, relacionamento nenhum flui bem, né? Exatamente. Então, tem que haver esse respeito, tanto dos mais antigos com relação aos jovens e vice-versa. Sim, Tem que haver. E sim. quando existe isso, olha, é tão maravilhoso.
Porque a gente está sempre aprendendo, não só os mais velhos com os mais novos, mas é uma integração Sim. maravilhosa. Então, todos nós temos muito para contribuir, É um aprendizado de mão dupla, né? com certeza. E quando há essa sinergia, essa harmonia entre todos, realmente é fantástico. Mas, volto a dizer, é muito importante que os líderes tenham esta consciência para poder estimular as decisões do seu corporativo maior para que tome as atitudes adequadas para proporcionar os ambientes adequados, a formação adequada, a conscientização através de palestras, de workshops, enfim, de ferramentas que possam colaborar não só no desenvolvimento técnico, como no gerenciamento do seu emocional e mental. E, de novo, tudo começa com você mesmo. Sim. Então, com o próprio líder, ele precisa se perceber, ele precisa pegar a rédea da sua vida para poder alcançar, não só alcançar, antes de alcançar os objetivos, para enfrentar os seus desafios e alcançar os seus objetivos dentro de uma alta performance, mas com qualidade de vida. Porque o que está acontecendo hoje é que eles são muito cobrados, eles estão dando o máximo de si, mas estão sacrificando a qualidade de vida, estão sacrificando a sua saúde. Mas não é só a sua, acaba sacrificando também a saúde da empresa, porque isso vai repercutir para a empresa também. E eu até, não sei se você concorda, mas até vou um pouco além. Às vezes reverbera na família, Com certeza, consequentemente em gerações. Eu sempre falo isso. Um mau sim, líder, ele não, às vezes, infelizmente, ele não tem a consciência de que às vezes a atitude dele impacta em gerações de famílias, com porque certeza. acaba impactando na família de uma pessoa, daquela pessoa tem um filho, enfim. Claro. Na verdade, é até uma pena, né? Quando a pessoa passa por essa vida aqui, que é tão curta, na verdade, é tão curta, sem perceber o seu propósito, sem perceber qual é a essência disso tudo, sem alinhar a sua essência com aquilo que esteja fazendo, sabe? E procurar viver da melhor forma possível, porque quando isso acontece, de ter essa consciência e conseguir trabalhar alinhado, viver de uma forma mais alinhada, ter uma visão mais ampla de tudo, da vida, as coisas fluem muito bem, entende? E não traz, de repente, resultados catastróficos, como esse que Exato. você mencionou, que sim pode trazer, impactar na vida em família, na evolução, no crescimento dos filhos, não só da sua própria família, como A dos dos seus outros. liderados. Porque daí eles vão, sabe, eles vão se embotando, eles vão sofrendo situações e adoecendo. Então, é uma situação que poderia ser diferente, entende? Na minha visão, teria que ser diferente. Você acha que é comum os líderes não terem noção do seu papel seu papel puro como líder? Ele acaba pensando que aquilo é só um cargo, um título. Como é que você enxerga essa posição das pessoas enxergarem a liderança como um título, que está tudo bem, é normal, mas Ah, não terem a consciência da profundidade, a responsabilidade, o ar do peso, inclusive a solidão que é ser um líder? é. Sabe, de repente, o, o líder pode ser até que tenha essa noção da grandiosidade que é isso tudo, principalmente dependendo da posição que ele ocupa dentro da empresa e que percebe as tantas pessoas que estão ali sob o seu comando. Ele pode ser, sim, que tenha esta percepção da grandiosidade disso tudo. E muitas vezes ele dá o máximo de si para que atinjam as metas, para que tudo fique bem. Mas aí que está, de repente, esta pessoa
pode ter essa noção dessa grandiosidade, mas não tem a noção de que é importante atingir esses objetivos sem perder a qualidade de vida. Uhum. Você perder a essência, né? Sim, Você falou sim, bastante da é essência, né? importante, sim. É, mas até que para chegar num nível de falar em essência, é melhor a gente conversar sobre as situações mais fáceis de compreensão e aceitação por parte do pessoal que trabalha no mundo corporativo. Que tem situações que você precisa alinhar. E isso não tem nada a ver com misticismo, não. É o conseguir se perceber, conseguir se equilibrar, manter o seu equilíbrio mental e emocional, mas de uma forma natural, para você ter sustentabilidade no seu trabalho. E então, isso, para isso, existem formas para isso, mas é importante que tenha essa consciência. Eu não sei exatamente lhe dizer nesse momento qual é a proporção das pessoas que têm essa percepção. O que a gente vê por levantamentos aí é que as pessoas, lamentavelmente, estão muito doentes. E a doença, ela se manifesta quando você está desalinhado com o seu propósito, com aquilo que realmente é o seu objetivo, com a sua essência, né? Então, você precisa fazer algo de acordo com como você se sente. Se você se sente obrigado a fazer algo que vai contra os seus princípios, ou extrapolando as suas capacidades e o seu equilíbrio, você vai adoecer. E é o que está acontecendo. Então, o que está havendo é uma pressão absurda para cima dos líderes, para cima de toda a equipe, porque precisa competir adequadamente, porque tudo está assim, acontecendo num ritmo muito acelerado. Então a competição é acirrada, as modificações, as mudanças com tecnologia, com tudo isso, têm sido assim muito rápidas. Quando você começa a se familiarizar com um determinado processo, daqui a pouco já mudou tudo. Então, as pessoas se sentem muito pressionadas com isso. É muita informação. E se você não consegue reagir bem a isto, aí fica difícil, aí você adoece. Aí, infelizmente, o que acontece é que começa com tanta pressão de todos os lados, porque essa instabilidade financeira, econômica e financeira, essa mudança tecnológica numa velocidade absurda, é a diferença de gerações para um mesmo fim dentro de uma empresa, a dificuldade da comunicação, tudo isso com muita informação faz com que o quê? Que ele tenha que produzir porque ele tem medo de perder essa posição. Ele precisa se sustentar. Ele precisa sustentar aquele status quo que ele já tem estabelecido. Se não importa se ele é casado, tem família ou não, mas ele tem uma situação que ele tem que se manter. E para isso, ele precisa produzir. Ele não pode ficar atrás. Então, vem essa sobrecarga absurda, e se ele não consegue ter uma força interna para lidar com esse estresse, com essa situação, aliás, o Brasil é campeão em estresse, lamentavelmente. Que nós temos falando dessas doenças, que são várias outras além do estresse. Estresse, ansiedade, porque aí que tá, a ansiedade gera essas pressões todas, geram estresse, a ansiedade, é o medo de não alcançar, é o medo de ser mandado embora, é o medo de perder situações, né? Então, isso gera o estresse crônico e isso fatalmente vai atingir a saúde do profissional e a saúde da empresa. E quando o que a gente vê o profissional está nesse mundo de pressão, o que é mais rápido, porque tem que ser tudo rápido e mais fácil, é o quê? Buscar um resultado, uma solução imediata. Então, geralmente, ele parte para a administração de drogas lícitas, tá? Mas são drogas. Muitas vezes, medicamentos.
muitas vezes, inclusive, tomando medicamentos que não são para o seu perfil, para que ele possa produzir mais, que é por onde entra nesse assunto muito delicado chamado doping corporativo. Mas isto é, assim, delicadíssimo. Mas tem um dado que a Forbes trouxe que é assustador, que 52% dos líderes e 59% dos liderados fazem uso, recorrem a estes atalhos para poder produzir. Então é uma coisa tão assim preocupante mesmo, que se a gente for parar para observar, o que é um fato que deveria trazer muito assim, o cuidado das pessoas e uma atenção redobrada para isso não aumentar. De repente você começa a perceber que se a pessoa não tem um psiquiatra e não toma os seus remédios, ele está por fora. E isso não é só no mundo corporativo. Isso a gente começa a observar até em outros níveis, até infantil, de adolescência. Então, claro, o que nós estamos falando aqui é do nível corporativo. É, de repente, aquele profissional que toma um medicamento para TDAH, para trazer mais presença mental e tudo mais, sem ter esse problema. Então, é só para ter uma mente mais ágil e criatividade e produtividade. Mas até quando ele vai conseguir sustentar isso? Então, o organismo acaba se habituando com aquilo, daqui a pouco ele tem que aumentar as doses e aumentar, e o corpo entra em colapso. Não tem como sustentar por muito tempo, porque isto vai mascarar a situação. Então, o que é importante é que ele consiga trazer para a sua vida consciência e aprender técnicas para poder criar esta força interna. Porque é só assim que vai poder realmente produzir e enfrentar os seus desafios e se manter bem, com qualidade de vida. Garantir o principal patrimônio, que é Exato, que o principal patrimônio é ele mesmo, é a sua mesmo. saúde, a sua energia. Até tem quem anda quem tem das indústrias, tem muito da área. Eu sou da área industrial, então eu falo, a minha referência é industrial. Os técnicos de segurança sempre dão essas orientações, né? Se acontecer alguma coisa, antes de salvar alguém, salve a si mesmo, né? Claro. É o que é muito falado também nas companhias aéreas. Exato. Né? Antes de salvar, coloca a sua máscara primeiro. E isso a gente consegue trazer para o ambiente de trabalho de liderança. Antes de fazer impactar positivamente na vida das pessoas, o querer fazer umas mudanças, comece por você próprio, né? Perfeito. A correlação seria mais ou menos igual. Sem contar também que tem aquele detalhe. Se você é o líder, aliás, até que também tem isso, né? Um líder não exatamente colocado para aquela função, mas um líder natural. Sim. É aquele que inspira com o seu exemplo, né? Então, valendo ressaltar que o líder, nós não estamos falando somente do líder que tem o cargo, né? Liderança é a atitude. Né? Não, aquele que só tem o cargo é o chefe. É isso, né? O líder é aquele que inspira os outros, os seus liderados, a querer fazer o melhor também. E ele vai inspirar como? Com o seu exemplo, né? Então, ele precisa ter essa autonomia até para poder se gerenciar verdadeiramente e daí sim poder liderar outras pessoas. Porque muito do que acontece nessa questão química é que a pessoa perde a autonomia. Sim, fica dependente. Porque fica dependente quimicamente, emocionalmente, psicologicamente, além de ter várias complicações a nível físico mesmo. Então, não é esse o caminho ideal, né? O ideal é que realmente você consiga enfrentar os desafios e administrar o que tiver que administrar com clareza mental e tudo mais, com presença. Porque os desafios acontecem e vão continuar acontecendo. Pois é, você tocou num ponto extremamente importante, que eu acho que vale a pena explorar. Está no como a pessoa encara
as coisas, como é Perfeito. que ela faz. Vamos explorar um pouquinho mais essa percepção do líder, né? Não é o que acontece com ele, e sim como ele reage, é isso? Independente da pessoa ser líder ou não, tá? Sim, sim, Estar num sim. Na cargo vida de dele. liderança ou não, os desafios eles acontecem. E o mesmo desafio pode acontecer para você e para mim e para outras pessoas. Só que cada um vai reagir de uma maneira. O importante é como você vai reagir aos desafios da sua vida, entende? Então, aí você realmente até tem, né? Uma das ferramentas que a gente usa são os florais de Bach, que é uma terapia natural reconhecida internacionalmente, que foi trazido por um médico inglês de nome Edward Bach. Já é classificada como prática integrativa e complementar em saúde, como outras que eu trago também. Mas o que acontece? Ali você vai trabalhar a sua essência, trazendo e fortalecendo as suas virtudes para poder enfrentar melhor os seus desafios, né? Porque a gente tem, nós vivemos num mundo dual, então, onde existe uma reação, uma atitude negativa, existe o positivo também ali. Se eu tenho uma reação de uma forma negativa, vamos exemplificar, se eu reajo com medo diante de um desafio, é porque a coragem está aqui dentro. Então, porque o medo saiu daqui de dentro, né? Saiu de mim. Então, se eu tomo um floral que vai estimular esta virtude, o que acontece? Ele vai, essa coragem vai crescer a ponto do medo desaparecer, como você entrar numa sala escura e acende a luz, a escuridão vai embora. Então, você precisa realmente conseguir fazer isso, usar ferramentas, técnicas que te tranquilizem, que te acalmem, que te estimulem a reagir diante dos desafios da vida de uma maneira adequada. Porque senão o que acontece? O que acontece é que a grande maioria das pessoas elas se deixam envolver de tal forma pelos problemas, pelos desafios, e fica numa situação que não tem força para sair daquilo. Então, o que a gente procura trazer, pelo menos também através do meu trabalho, inclusive esse, são as ferramentas para a pessoa se empoderar, sabe? Ter forças dentro de si para pegar o leme do seu barco e direcionar para onde precisa ser. E não simplesmente ser levado pela enxurrada das coisas, dos acontecimentos. Assumir a rédea da vida, né? Isso é importante, né? Isso E ter mesmo. consciência de que Perfeito. é possível É e possível. somente tem uma pessoa só que é responsável por isso, que é a gente mesmo. É a gente mesmo. E olha, se a gente soubesse a força que a gente tem no nível mental e conseguisse trabalhar bem isto, né? A gente pode criar muitas coisas. A gente pode transformar a nossa realidade, essa que é a verdade. Eu gostaria de dar uma explorada, antes de a gente entrar nos desafios, nessa questão mental. Eu falo por experiência própria e a gente tomar muito cuidado com o que a gente pensa e com o que a gente fala. Aham. Tá? Eu vou dar um exemplo de que eu tive uma empresa com 19 anos e eu sempre falei, eu vou abrir uma empresa, qualquer coisa se der errado eu vou vender cerveja na praia. Passou-se 6 anos, eu quebrei as empresas e estava eu vendendo cerveja na praia 6 anos depois. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala. Então, e esse mental, na sua opinião, como é que... Vamos explorar qual é a sua opinião e a importância do mental na vida das pessoas, não somente dos líderes, né? Mas principalmente do líder, que acaba se resultando na vida de várias outras pessoas, né? Muito obrigada por essa pergunta. Gratidão. Aí está o segredo de tudo. Porque a pessoa tem que ter consciência de que tudo é energia. Isso a ciência já provou. Então eu não vou ficar discorrendo aqui para provar uma coisa que já está provada cientificamente. Quando a gente fala em tudo, é tudo mesmo. Então, se a gente pensa, esse pensamento ele é propagado através de uma frequência, porque a energia se mede em frequência. O que a gente sente, a mesma coisa. Como a gente fala,
como a gente age. Então, tudo é energia. Algumas coisas se apresentando de forma mais densa e outras mais sutis, né? Então, a partir do momento que eu pense sobre algo, ou que eu armazene no meu coração um tipo de emoção, sentimento, eu estou lançando para o universo um tipo de energia. Uma energia dentro de uma determinada frequência, vamos dizer assim. Tá? Então, eu procuro trazer 3 leis imutáveis, que para mim já assim são ótimas, se a pessoa tiver consciência disso. A primeira, que tudo é energia. A segunda, que tudo parte do mental. Tá? Então, eu penso, de repente, eu estou também movendo uma reação emocional, tá? E partindo daqui, nós vivemos num mundo regido pela lei de ação e reação. Então, tudo que eu coloco para o universo através dos meus pensamentos, das minhas emoções, das minhas atitudes, eu vou receber coisas, situações e pessoas dentro dessa mesma frequência. Porque eu vivo num mundo regido pela lei de ação e reação. Então, tudo é energia, tudo parte do mental e eu vivo num mundo regido pela lei de ação e reação. Vamos ficar só nessas 3, tá? Então, se é assim, se eu mantenho meus pensamentos sempre com dúvida, de forma negativa, não acreditando em mim ou não acreditando na minha equipe, com inveja, de uma forma negativa, tenho emoções e sentimentos também negativos, porque eu fico irritado com determinada coisa ou pela pressão que eu recebo, de repente eu fico uma pessoa agressiva, estou sempre com raiva, ou preocupado. Isso tudo eu estou lançando para o universo. Estou lançando para o meio onde eu vivo. E quando a gente fala universo, dá a impressão que a coisa está tão longe. Não, não está longe, é aqui do lado. Entende-se o universo ou o espaço onde você né? está. Claro. Então, se você se coloca dessa forma negativa, você vai impactar, em primeiro lugar, você e depois as pessoas que estão à sua volta. Certo? E o que acontece? Você vai acabar com isso atraindo situações e pessoas dentro desta mesma frequência. Porque a gente vive num mundo regido pela lei de ação e reação. Eu gosto sempre de dar aquele exemplo do metrô de 2 andares, e que se você está aqui numa frequência densa, baixa, com raiva, irritabilidade, desprezo, se sentindo inútil, incapaz, tudo isso, você vai atrair situações e pessoas dentro disto. Então, se você está lá no metrô de 2 andares, você vai pegar o trem aqui embaixo. Não é o trem que vai passar nessa linha, é o de baixo. O trem carregado de carência, desprezo, gente complicada, problemas um atrás do outro, tá? Se você consegue elevar a sua frequência, a sua energia, você vai ficar nesta plataforma e pegar o trem do quê? Da abundância de pessoas bacanas, de fluidez naquilo que você faz, de conseguir ter boas decisões, uma clareza mental, entende? Então a gente precisa justamente perceber isto, por isso que eu digo, a gente precisa começar a se perceber como é que anda a qualidade dos meus pensamentos e das minhas emoções e trabalhar no sentido de você elevar esta frequência. E uma das coisas que ajuda muito é a gratidão. Por isso que nesse particular, nesse ponto, né, de elevar a frequência e tudo mais, eu trago a filosofia do Reiki com seus 5 princípios, que são: só por hoje, trazendo a sua atenção para este momento,
que é muito importante, porque a gente observa com muita facilidade que a pessoa está de corpo presente, mas a cabeça está em outro lugar. Ou na ansiedade pensando no futuro, ou na depressão pensando no passado. Ou se não, fazendo a sua tarefa pensando em outras coisas que vai fazer lá depois que sair dali. Então, isso gera acidente de trabalho, isso gera retrabalho e outros problemas. Respostas erradas, né? Então, esses princípios começam com essa tônica do só por hoje, que não é exatamente um princípio, mas começa por aí. Ou seja, estar presente. Estar presente, neste momento, no aqui e agora, que é a única coisa que realmente existe. Depois, o primeiro princípio, sem raiva. A raiva é algo que detona a nossa energia. É só você voltar a sua mente para um momento que você ficou com muita raiva. E aí, tenta perceber como é que você se sentia. Tudo, o teu coração acelera, todo o seu organismo reage de uma maneira que vai drenar a tua energia. Você fica exausto. Aliás, dizem que uma crise de raiva é equivalente a quase 8 horas de trabalho. Tá? Então, ela drena a nossa energia. O outro princípio é sem preocupação. Pá, mas como é que eu vou viver nesse mundo sem preocupação com as coisas que estão aí? Ora, existem coisas que a gente pode controlar, outras não. O que é a preocupação? É você estar com pensando que algo vai dar errado numa situação futura e que de repente nem acontece. Só que a gente não tem o controle de tudo. Então, a gente só tem o controle da gente mesmo. Então, o que eu tenho que fazer? Em vez de ficar pensando que a situação não vai dar certo, o que pode acontecer, aquilo, isso não vai dar, vai ser terrível, não vou alcançar, eu vou ter que fazer algo para tentar esclarecer aquilo que está gerando a minha preocupação. Um exemplo. Eu vou citar um exemplo até. Eu tive que pagar o IPTU, esse exemplo foi clássico. E quando eu percebi depois que, quando eu cheguei em casa e tal, que o carimbo de autenticação do pagamento não estava no papel, não estava ali. Então, logo eu pensei, nossa, e agora? Como é que eu vou provar? Porque eu paguei em dinheiro, eu não tinha conta naquele banco, tive que levar dinheiro e tal. Então, você começa a pensar em tudo de ruim. Porque é assim que acontece. A gente não pensa nas coisas boas, só pensa no que é ruim. Aí o que eu fiz? Porque eu pratico esses princípios, então respira, sabe? O que eu vou fazer para esclarecer isso? Parei. Eu inclusive, estava me deslocando, saindo de Joinville para um compromisso fora, eu parei o carro. O que eu vou fazer? Então, não podia ir ao banco, porque também se fosse ao banco não teria nenhum documento ali. Então, eu peguei, liguei para a prefeitura. Estava com carnê na bolsa, liguei para a prefeitura, passei os dados e tal, ela me falou, tá tudo certo, fique tranquila. Ótimo, acabou o problema. Então, o que é isso? É você, da palavra preocupação, tira aquele e gere uma ação. Faça alguma coisa para tentar esclarecer se isso for possível, e aí sim você vai conseguir ficar mais tranquilo. Tem situações que, sim, é possível de você esclarecer. E aí você esquece aquilo, você tira aquilo da sua cabeça. Está resolvido. Aquilo que você não consegue esclarecer e que você fica pensando, você não domina, você não tem o controle. Então, não adianta você se desgastar com isto. Faça o seu melhor agora, né? E confie, porque não tem como você controlar o incontrolável, aquilo que não depende de você. Então vamos tentar voltar pelo menos para controlar aquilo que a gente pode. O que a gente pode controlar? A qualidade dos meus pensamentos e das minhas ações. E como eu reajo perante as coisas. Controlando isso e melhorando isso, eu vou reagir melhor a tudo que aparecer na minha vida. Então é assim. Legal. É importante a gente esclarecer essa questão das doenças, né, que a gente citou, que as pessoas pensam que não é doenças, né? E são doenças sérias, né? E a maneira de você não entrar nelas, né?
E esses princípios acabam ajudando. Com certeza, tornam a pessoa um ser humano melhor. Mas até para concluir o que eu estava falando antes, porque de repente pode gerar aquela pergunta: bom, mas então o que que eu faço? O que que eu posso fazer para melhorar a qualidade da minha energia, né? Uma das coisas que realmente é incrível e é fantástica é você desenvolver o hábito da gratidão, sabe? Se de repente trabalhar sem raiva e sem preocupação é mais difícil, então gere o hábito da gratidão. Trabalhe o resto também. Mas porque o que a gente observa? Se você perguntar para qualquer pessoa, qualquer coisa, hoje, como é que você está? Como é que você se sente? A pessoa vai te trazer um problema. Sim. Vai reclamar de alguma coisa que não tem. E todos nós temos problemas, e tá tudo certo. Mas em qualquer cenário é muito mais fácil a pessoa reclamar Sim. de algo que não tem ou reclamar de alguém que está ao seu redor do que agradecer por aquilo que tem. Uhum. Então, a gente precisa desenvolver esse hábito da gratidão. E isso ajuda muito a elevar a nossa frequência. E aí, falando do problema da saúde que você comentou agora há pouco, todos esses desafios e como nós reagimos a eles vão impactar, sim, na nossa saúde e na saúde da empresa, né? Então, é esse cuidado que a gente precisa ter para que a gente possa produzir da melhor forma possível, tomar as melhores decisões e inspirar o líder, como líder, e inspirar as pessoas que estão à nossa volta. E é por isso que eu desenvolvi esse livro, o Reequilibrando, como você lidar com a ansiedade e o estresse de uma forma natural, que não é para eliminar os desafios, porque isso não vai eliminar, eles sempre vão continuar acontecendo, mas é como lidar com isto de forma natural. E aí eu trago, sim, essa experiência de mais de 28 anos que eu tenho na área holística, das terapias integrativas, né? Trazendo exercícios, ensinando as pessoas como lidar com essas situações. E sobre a questão dos desafios, né? Quais são os outros desafios que você enxerga do líder? Ai, olha, você tem os problemas de relacionamento, até causado pela própria o convívio de muitas gerações ali. Você tem o excesso de trabalho, né? A sobrecarga de trabalho de acordo com tendo em vista a pressão que é absurda por resultados. É a necessidade de você se adaptar às mudanças que estão acontecendo numa velocidade absurda. Toda essa incerteza, né? Claro, isso também já está meio que já dito, mas as incertezas em função da situação econômica, dos medos que a pessoa tem de não conseguir se manter produtivo e na sua função, no seu trabalho, não perceber financeiramente aquilo que é necessário. Então, isso tudo são pontos assim que trazem muita preocupação e desafio para os líderes, né? Você comentou de excesso de informação, né? Hoje a gente está vivendo, não sei, talvez eu esteja falando de falta de informação, mas eu desconheço uma fase que nós tivemos tanta informação, tão rápida, tão instantânea, de vários meios distintos, descentralizados, de geração. Qualquer um pode gerar uma informação, uma notícia, não importa se é falsa ou verdadeira. Ou seja, isso acaba gerando um excesso de informação e gera medo. Isso faz sentido essa reflexão? Faz, claro, porque, de novo, as pessoas estão muito voltadas para o externo, né?
e para também querer parecer às vezes algo que não é. Então estão sempre muito nessa coisa na situação de redes sociais, que é algo que faz parte, mas a gente tem que saber usar, Sim. né? Você tem que saber usar adequadamente. As redes sociais podem ser muito adequadas para o seu desenvolvimento profissional, inclusive. É uma ferramenta, na verdade. Com certeza, e é maravilhoso, como todas as ferramentas, entende? Da tecnologia. Eu sou, assim, fascinada com a tecnologia. Eu sempre digo, nossa, eu precisava ter mais uma vida, gente, para poder aprender mais coisas, porque eu adoro isso. Mas a gente precisa saber equilibrar isso. De novo, é o equilíbrio, sabe? A gente não pode viver nos extremos. Você tem que achar um ponto de equilíbrio entre absorver isso, colocar isso em prática, sabe? E poder realmente viver em harmonia, viver com qualidade de vida. Eu falo muito da qualidade de vida porque eu sempre busquei isso. Na minha própria história, tudo que eu estou falando aqui é porque eu já vivi. Então, eu mesma já deixei a minha vida como advogada em São Paulo, com tudo estabelecido, família, amigos, tudo, porque eu queria viver numa cidade com mais qualidade de vida. E eu vim para Joinville a convite de uma família, da minha família, de uma prima casada, que realmente foi fantástico isso. Num momento em que eu pensei, não, eu quero sim viver com mais qualidade, e eles me convidaram assim de uma maneira tão verdadeira que eu falei, eu vou, porque eu também sofria todos esses ataques que todo líder sofre. Eu advogava na área criminal. Então, olha, eu tinha muita pressão de todos os lados também, né? Numa cidade violenta, em tudo isso. E eu deixei tudo, porque eu falei, não, eu quero viver com mais qualidade de vida. Quando veio o convite, eu falei, não, eu vou aceitar esse convite. Mas só que eu tracei uma meta, eu falei, eu tenho que atingir essa meta, que era trabalhar no departamento jurídico de uma companhia aqui específica, em 1 ano. Se eu não conseguir, então eu volto para São Paulo. Vai ser um ano sabático, né? E eu vim, numa época de recessão. Mas eu vim em busca de qualidade de vida. E quando você trabalha, aí que entra o teu mental com metas claras e você vive alinhado com isto, você alcança. Então eu alcancei, porque quando estava prestes a vencer 1 ano, eu estava dentro da companhia determinada, trabalhando no departamento jurídico. Legal. Entende? E como realizei muitas outras coisas depois que eu vim para cá também. Mas daí, de novo, você tem que se abrir para as coisas novas, você tem que, vamos dizer, ter um pouco de humildade para você até recomeçar. E, aliás, isso deu motivo, do segundo meu livro, que é chamado Sem Medo de Mudar. Eu mudei bastante já, porque sempre estive buscando qualidade de vida. E para mim isso é fundamental, porque quando a gente percebe que nós estamos aqui nesta vida, nesse grande palco que é a vida, desempenhando um papel que de repente pode ser um hoje, outro amanhã, isso daqui é muito transitório, é passageiro. Existe um porquê maior de estarmos aqui. E é por isso a importância de você perceber qual é o seu propósito. Teu propósito pode mudar. O que era há 5 anos atrás ou há uns tempo atrás, hoje pode ser outro, né? O meu propósito passou a ser, hoje principalmente, ajudar as pessoas a viver com qualidade de vida. Eu vivi isso, eu consegui me desapegar, porque a gente tem que trabalhar muito isto, porque eu percebi que existe algo a mais nessa vida. E para mim sempre foi fundamental a qualidade de vida. Essa qualidade de vida,
não necessariamente é não fazer nada. Às vezes a gente tem qualidade de vida fazendo justamente o que a gente mais gosta, né? Não, tem que fazer. Não é não fazer nada pelo seguinte. E tem gente que pensa que qualidade de vida é não fazer nada, Não, né? não, Fazer o não. que gosta. Vamos Não, esclarecer um olha, pouco melhor vamos isso. até pegar esse gancho aí Vamos lá. interessante. Porque veja só, não fazer nada. Quando é que um líder, um profissional, etc., trabalha numa corporação qualquer, numa empresa, vai pensar que não vai fazer nada? De repente, supõe-se que vai ser quando ele se aposentar, não é isso que vem à cabeça, de repente? Bom, eu quando me aposentar, então tal. Daí ele pensa que vai não fazer nada. Ou o líder, a pessoa que quer ser líder, pensa que é a posição de liderança e o cara não faz nada. Ah, Né? bom, se pensar isso, coitado. Tem, Aí, tá, tem isso. aí é Tem esses triste. dois extremos, né? Mas vamos ver, essa coisa de não fazer nada não procede, porque é natural do ser humano se sentir útil, sabe? Tem que estar produzindo. Então, eu sempre pergunto, quais são as coisas mais importantes para você na sua vida? Né? Para mim, eu vou dizer agora para mim, saúde em primeiro lugar, porque sem saúde a gente não faz nada. É a família que nos dá um suporte maravilhoso e nos ensina muito. Seja você solteiro ou casado com filhos, ou casado, não importa. A sua família realmente é algo que faz você crescer, se trabalhar e aprender muito. Relacionamentos, porque os relacionamentos podem abrir portas para muitas situações boas na sua vida. Trabalho, seja ele remunerado ou não, porque quando você já atingiu um objetivo financeiro na sua vida e você está bem, você pode fazer trabalho voluntário e você se sente bem, você recebe muito em troca disso, né? E, claro, a gente vive num mundo capitalista e você precisa de dinheiro para viver. Sim. Entende? Então, não dá para abrir mão dessas coisas, como não dá para abrir mão do dinheiro, vamos dizer, porque você tem que se manter. Até para você fazer qualquer coisa, né? Você tem que ter um espaço adequado, você tem que manter tudo isso, você tem que ter, se você tem equipe trabalhando, você precisa remunerar, enfim. Tudo isso é importante. Mas o trabalho, seja ele remunerado ou não, é bom você se sentir útil, né? E você cresce. Então, você só precisa definir, bom, o que eu vou fazer agora? Com o que eu vou trabalhar? Ou não, você acha que quando a gente, refletindo em tudo isso que a gente conversou, e se fosse para sintetizar aquela estado de essência, estado central do eixo da gente, talvez seria essa a palavra, ser útil? O ser útil é estarmos em essência? Como você vê isso? Ou estarmos no nosso eixo? Bom, agora você tocou num ponto que às vezes a gente só se dá conta quando você trilha um caminho mais filosófico e cujo ensinamento nos diz o seguinte, que realmente o nosso maior trabalho, vamos dizer, ou tarefa nessa vida é servir, né? Então, você sendo útil, você está servindo. Já dizia Jesus. Né? E eu estou falando aqui de filosofia, não tem nada a ver com religião, Sim, apesar sim. de você ter mencionado Jesus, que eu acho que trouxe uma mensagem do amor, que é uma coisa Sim. assim fantástica. Sem amor pelas coisas ou pelas pessoas, ou quando se tem amor, né? Num relacionamento, tudo é possível. No seu trabalho, se você faz com amor, você transmite isso para as pessoas. As pessoas percebem isso. Então, tem situações que a gente precisa realmente se dar conta e, de repente, exercer na nossa vida.
E é um dos outros princípios do Reiki, é justamente esse: fazer o seu melhor, fazer o seu trabalho honestamente com amor, entende? Então, O papel do líder é servir. exatamente. No final das contas, é o servir que. O líder precisa realmente compreender, em primeiro lugar, o que é ser um líder, não é? E, acima de tudo, ele precisa se autogerenciar nas suas emoções, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Precisa ser alguém que vai inspirar os seus liderados para que possa fazer o seu melhor, seguir da melhor forma possível, com respeito, com entusiasmo pelo seu trabalho, querendo realmente se melhorar a cada dia, se melhor capacitar para poder exercer melhor a sua profissão, a sua função ali dentro da empresa. Então, é fundamental. Bacana. Bom, nós estamos chegando ao final, invertido do nosso tempo. Eu gostaria qual que seria o seu conselho ou a sua dica para os líderes que estão iniciando a carreira, mas obviamente que serve para as pessoas que já estão ou para nós que estão um pouco mais de experiência também. Bem, vamos falar no líder, seja iniciante ou Isso. não, né? Quem está num cargo de liderança, ele tem, sem dúvida alguma, isso tudo que a gente já comentou, né? A importância de se autogerir e inspirar, mas sem dúvida alguma que, em relação a outras pessoas da empresa, ele tem um acesso melhor, mais fácil com quem toma as maiores decisões das empresas. Então, é importante que ele, tendo essa consciência, ele atue desta maneira, ele busque o seu equilíbrio interior e incentive ou leve esta consciência para os CEOs das empresas, para quem toma esta decisão, para realmente trazer um programa de harmonização, de equilíbrio para os empregados, de trazer um ambiente mais saudável. E para isso tem muitas coisas, tem muitos programas, entende? Então, é importante que o líder se conscientize disso para conscientizar quem toma a decisão de trazer isso para a empresa, né? Bacana. E isso, não só eu, como vários outros profissionais também fazem, trazendo cada um dentro das suas áreas. Eu trago essa maneira de gerenciar estresse e ansiedade de forma natural. Que é o que está nesse livro aqui, né? Para quem está nos vendo aqui, que seria esse livro que também está na o Reequilibrando. Legal. Então, onde o pessoal pode encontrar? Direto comigo. Direto com você? Porque eu sou autora independente. Legal. Então, e como é que eles fazem para o nosso que está nos assistindo possa comprar? Pode entrar em contato pelo WhatsApp, né? 47. Aliás, até tem o meu Instagram, que é o Ana Cristina Tillin, Tillin. Depois vocês vão escrever, né? Fica mais fácil. E ali no link da bio tem como entrar em contato, ou pelo WhatsApp, pelo meu número 47 99964 2772 também é possível, né? Bacana. E esse livro na verdade, é o resumo dessa experiência toda que eu já vivenciei e que nós conversamos aqui, mas ele é a base para palestras e workshops e mentorias. Então, isso aqui é interessante, porque às vezes, para a pessoa que não está habituada a fazer um trabalho como esse, precisa ter uma orientação, precisa ter alguém que consiga desenvolver um programa junto com ele, né? Que pegue na mão e vá ajudando a caminhar dentro da sua evolução, do seu crescimento. Bacana, ninguém faz nada sozinho, né? Não. E isso é importante, nós como líderes e nós como formadores e outros líderes, a gente tem essa consciência, e mais do que ter a consciência é ajudar quem está vindo para as futuras gerações de líderes, enfim, fortalecer isso,
porque é eles que vão construir os outros futuros grandes líderes, né? Verdade. Acho que esse que é o principal ponto. E E por isso que nós estamos nesse conteúdo, né? nesse aspecto, eu até volto a parabenizar vocês, viu, do Instituto Liderança e Liberdade, com toda essa preocupação e esse programa mesmo, porque isso é muito importante, trazer esse conteúdo para essas pessoas, né, que estão com vocês, para esses líderes, e acima de tudo que eles possam aproveitar bem isso tudo, Sim, né? sim, E, sim. e realmente levar para o seu dia a dia, não ficar só dentro do ambiente ali do ILL, sabe? Os nossos pilares, né? O pessoal, mas por que vocês estão falando sobre esse tema dentro do Instituto? Os nossos pilares, para quem está nos assistindo, é liberalismo, libertarianismo, desenvolvimento pessoal e empreendedorismo. E a gente acredita que o desenvolvimento pessoal é a base para que tudo isso aconteça. Então a gente não consegue fazer nada se a gente não estar bem com nós mesmos, né? Com E esse é o certeza. ponto de preservar o principal patrimônio, o principal ativo do líder, que é ele mesmo, né? Perfeitamente. Antes da pessoa ser um líder ou ser um CEO de uma grande empresa, ele é um ser humano. É, Então, eu penso que a gente precisa, e as pessoas precisam aprender a se desenvolver como isso. ser humano. Exatamente. E depois as coisas vão fluir Servir, bem. servir os outros, né? Vão fluir bem, com certeza. Bacana. Ana, muito obrigado pela sua participação, pelos seus ensinamentos, por todo esse conteúdo, Imagina. esse bate-papo gostoso. Muita gratidão mesmo. E para você que está nos assistindo, tome isso como referência, tome isso como exemplo. Não adianta a gente querer mudar o mundo se a gente não está cuidando de nós mesmos, né? Então é aquela história, né? Para você que quer mudar o mundo, que está na casa do pai, né, os jovens, né? Comece pequeno, comece arrumando a cama. Comece em casa, comece com você mesmo. E a mesma coisa com os líderes iniciantes, né? Quer fazer alguma coisa de impacto, comece com o que você tem na mão, comece com o que você tem com você mesmo, sempre respeitando a si próprio, que é o principal ativo, né? É Muito isso. obrigado, Ana. Gratidão, Vanderlei, e a vocês que nos acompanharam até agora. Eu espero que a gente possa realmente ter trazido e contribuído de uma maneira positiva para vocês. Bacana, muito obrigado, hein? Gratidão, Até mais. Tchau, Vanderlei. tchau.